Hoje a gente vai abrir esse projetor Betdown AC1041. A gente vai ver como que é o funcionamento dele por dentro, como é o LED, porque no caso, se ele queimar o LED dele, como que a gente vai trocar, ou se vai ter peça para trocar, né? Também vamos ver como é que funciona a tela de LCD dele aqui, se aparecer mancha amarela, se a gente vai conseguir trocar ou se vai ter que trocar a tela toda. Tô fazendo esse vídeo porque o Lennon deixou aí nos comentários falando assim: você percebeu em imagens escuras uns pontinhos brancos na tela? No meu aparece, disseram que é normal. Pontinhos branco na tela ou preto, para mim pode ser que seja poeira, porque né, aqui dentro tem uma tela de LCD. Se ela tá com poeira, vai refletir esses pontinhos na parede. Eu não sei se vai refletir branco ou preto, mas ele vai refletir lá, porque a tela tem que estar bem limpinha. Por mais que ele tenha esse filtro aqui do lado, mas entra poeira também, né, gente? Eu acredito que sim. Então, a gente vai ver aqui como é que funciona, tá? Para poder limpar, tirar a poeira. E se ele tá superaquecendo e tá desligando, também pode ser excesso de poeira. Olha só, aqui do lado, ó, a poeira que já juntou aqui, entendeu? Aí você dá uma limpadinha aí no seu. De um lado tem um filtro, mas desse lado aqui não tem filtro nenhum, entendeu? Então a gente tem que realmente abrir para ver como é que é. Se o seu projetor estiver desligando, quando você liga ele na tomada, ele desliga, você verifica o cabo, tira o cabo e coloca de novo, troca de cabo. Porque às vezes o cabo pode estar quebrado, pode estar partido, por isso que não está passando energia. Então troca o cabo. Pode colocar outros cabos de TV que funcione aqui, que entre aqui, entendeu? Não tem problema nenhum. Não deixe encostado na parede, porque também sai ventilação. Então se você deixar encostado na parede, vai abafar e ele vai ficar super aquecido aqui dentro e vai desligar. Então, sempre procuro deixar em lugar arejado. Eu tenho uma curiosidade de abrir isso aqui, então vamos ver aqui. Vocês podem limpar sem precisar abrir o projetor. Tá vendo que aqui é furado, ó, não tem nada. Fala o modelo do projetor, ó, AC1041X7. Aí fala que é bivolt, voltagem é 99 watts. Vamos ver aqui. Pronto, tirei, era um parafuso enorme. A gente vai tirar os parafusos que tem aqui dentro, nas laterais, tá? Tem aqui, aqui, aqui também. Mas antes de vocês quererem abrir para poder limpar ele aqui dentro achando que é poeira, limpa a tela dele também, porque aqui tem poeira, né? E se tiver poeira aqui vai refletir lá na parede. É para você limpar a lente dele, sem precisar abrir quando tá com poeira. Às vezes tá aparecendo aqueles pontinhos, entendeu? E realmente o meu tá com poeira. Aí você vai pegar o quê? Vai pegar um cotonete, sendo que tem que ser um cotonete maior, né? Pra você poder chegar e limpar até ela no fundo, entendeu? Passando assim, ó, tá? Na lente aqui, o cotonetezinho. Aí você improvisa, ó, coloca o cotonete, coloca bastante algodão, assim, na ponta de alguma coisa assim, ó. E vai limpando, tá? Pra poder tirar a poeira. Eu vou pegar isso aqui, mas vocês podem tentar abrir com o que vocês têm. Se preciso enfiar isso aqui, ó. Ó, encaixa, ó, tá vendo? Tô quase quebrando aqui o negócio, ó, porque já abriu todos os lados, mas esse aqui é o único que não tá abrindo. Então, eu fui olhar melhor e olha aqui, ó. Vocês, embaixo disso aqui, ó, tem um parafuso, tá? Eu nunca ia saber disso. Então, vocês tirem o parafuso que tá aqui. Agora sim que eu tirei o parafuso, ó, agora soltou, tá vendo? Então, se não tirar os parafusos todos, não vai sair. É um cabo flat, né, que liga essa placa aqui. Levanta aqui com a unha, tá vendo, ó? E aqui a gente tira o cabo flat, tá? Pode ser poeira, você dá uma limpadinha. Às vezes, só de tirar e colocar de novo, já volta a funcionar, tá? Tampa, vocês estão vendo que é assim, ó. E aqui é o controlador dela. A gente vai abrir depois. Normalmente nos projetores eu sempre vejo um cabo desse aqui, ó, marrom, que eu sempre falo que é a antena, né? Antena do Wi-Fi, que tem dois, pode ser que um é do Wi-Fi e outro seja do Bluetooth, né? É o cabo flat da imagem, tá? Da tela de LCD. Você puxa ele, ó, que ele sai. Na verdade tem que ser puxando o cabo, né? Porque não tem como a gente segurar aqui para puxar. Vamos ver, tiramos também. Aqui eu vou puxar aqui.
Aqui é uma fita, tá? Depois eu até vou esquecer de colocar, com certeza. Vamos tirar esse aqui, saiu com facilidade. Nem espaço tem aqui muito pra puxar. Ó. Agora consegui tirar daqui. Ah, é só enfiar aqui do lado. Pronto. Pra levantar, tá? Ó. Pronto. Levantou aqui. Ui! Ele solta. Esses dois aqui, porque eu não consegui tirar. E esses cabos aqui do Wi-Fi também eu não vou mexer não, tá? Vou tirar isso aqui. Vou agora tirar esses parafusos que estão aqui em cima. A gente consegue tirar aqui a plaquinha, tá? Ó. Vamos puxar com calma, porque a gente não sabe o que que tem aqui, ó. Tá cheio de cabo aqui embaixo, tá? Então, aqui tem outro cabo saindo daqui de baixo. Eu falei realmente que é a antena, tá vendo a antena? Mas eu não sei, deve ser uma do Wi-Fi e a outra do Bluetooth, né? Aqui é um... Ah, não, mas eu acho que o Bluetooth, o Wi-Fi, eu acho que é esse aqui, ó. Esse é o CI, né? Do Wi-Fi, tá vendo? Ou é Bluetooth, não sei, vocês me dizem aí, porque eu também não sou profissional, não. Entendeu? Aí aqui eu vou passar aqui pra vocês verem a especificação. Ver se vocês conseguem ler aí o CIzinho aí, tá? Bem bacana, né, gente? Muito bem trabalhada. Mas é uma placa só aqui em cima, né? Olha quantos, olha isso aqui. Se um desses daqui queimar, como é que a gente consegue trocar isso? Eu não consigo. Olha aí. Tá vendo? Aí o capacitor desse é diferente, né? Ó, esse aqui também. Vamos ver a especificação disso aqui pra vocês verem. Tá meio de cabeça pra baixo, mas dá pra vocês lerem, tá? Só vocês pausarem o vídeo aí e ver direitinho. Aí, ó, especificações aqui também. Beleza, já viram, né, gente? Já deu pra ver tudo aqui? Então agora eu vou virar, tá? Pra vocês poderem ver devagarzinho também, já do outro lado da placa, tá? Olha aí, ó. Aí é o processador dele, né? Olha só, que bacana, né? Esse aqui é aquele dissipador de calor pra cima daqui do negócio. Ó, a especificação, ó, 2G, não sei o que. Ó. Tá aí, já viram? Vê como é que tá de vocês aí. E olhem a minha. Bom, beleza, já foi, né? Tá, deu pra ver tudo aí. Aqui eu vou tirar esses 3 parafusos aqui. Já levanta aqui de boa. É muito grande. Gente, parece uma televisão. Olha isso. É totalmente diferente do tamanho do projetor HY300. 320, eu acho. E 300 e 300 também é a mesma coisa. Mas olha a diferença do tamanho da tela. A minha tela aqui tá limpinha, não tem nada. Ó o espelho aí, vocês conseguem ver a ring light, né? Ó, uma é assim e a outra é espelhada. Que essa aqui. Ah, tem poeira assim, gente, aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, ó. Aí, ó, mesmo com filtro. Aí você vê uns pozinhos brancos lá, não sabe o que que é? É isso aí, ó. Eu tô limpando aqui com um paninho de limpar óculos, bem macio. Vai que a cor tá ficando meio opaca, sem vida, sabe? Pode ser poeira. Olha aí, ó, pra vocês verem os pinos aí, tá? Bastante, hein, gente? Né? Cabo esse aqui, eu nunca vi um cabo flat assim, não. Realmente. Ah, aqui, ó. A especificação aqui tá falando que é 09, não sei o que significa, tá? Tá aí, ó, 09, mas tá aí, ó, de 1 aqui a 9. A especificação aí, de repente isso aí é que é a especificação dele, tá? Vamos tirar todos esses parafusos que tiver por aqui, ó, tá? Porque a gente vai levantar isso aqui, que a gente quer ver como é que é aqui. Olha aqui, ó. Caraca, gente, olha isso! É igual o alto-falante da Alexa. Lembra que eu mostrei pra vocês aqui que o alto-falante da Alexa era mais ou menos parecido com esse? Olha a qualidade, gente. Que isso, é outro nível. Realmente é um projetor que vale cada centavo. Esse cabo aqui que eu não consegui tirar era do alto-falante, tá? Tirar esses 4 parafusos aqui só pra gente ver como é que é. Aqui é onde, sei lá, fica tremendo o negócio aí.
Aí, gente, ó. Olha aqui o alto-falante como é que é, gente. Olha a diferença desse aqui para esse aqui do HY300, tá? HY300 e HY320, que são os mesmos alto-falantes, olha isso. É incrível, né? A qualidade é outra, né, gente? Ó. Aí aqui, vocês podem ver aqui dentro como que é, tá? Beleza, já viram? Se queimar o alto-falante, vocês podem comprar um outro desse. Mas aí você tem que fazer um testezinho, né, gente? Porque você não tem certeza se é realmente o alto-falante. Porque de repente vai que queimou foi a placa de alguma coisa aqui, não o alto-falante. Então você tem que fazer um teste. Mais pra frente a gente faz teste, tá? Porque agora a gente só tá conhecendo, vendo como é que é ele aqui dentro. Pode também colocar uma caixinha de som Bluetooth, né? Se o seu não tá saindo som aqui. Ou conectar um cabo P2 e botar uma caixinha de som conectado nele. Se caso o seu não estiver funcionando, você tira esse plug daqui e coloca de novo para ver, porque vai que é uma interferência, alguma coisa. Abre aqui dentro, você viu que lá tem um lado, eu nem mostrei para vocês, né? Mas tem um lado que é um positivo, que é o vermelho, e o negativo. Se aquilo ali, vamos supor que tá tremendo, tenha soltado, aí você só dá um pontinho de solda lá dentro. Porque agora eu já fechei, mas só dá um pontinho de solda. Vê se esses plugs estão conectados no lugar certo lá. Se você tirar todos os parafusos, ela vai levantando aos pouquinhos, tá? Ó. Vamos ver aqui, ó. Só pra gente ver como é que é a ventoinha e tudo mais. O espelho é aqui, gente. Olha só. Olha aqui, ó. Como é o espelho. Ai, minha mão já tá deixando digitais aqui. Que beleza. Ó. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Não pega na frente não, pra não sair sujando tudo, tá? Ó, dá uma limpada aqui, passa um paninho. Então tem que ver qual é o lado, tá? Esse lado que é mais espelhado aqui, bonitão, ó, que tá pegando a minha mão, é pra frente aqui, ó, igual tava aqui, tá? E esse lado aqui, ó, que é mais embaçado, não sei se é poeira que entrou aqui, que deixou ele desse jeito. Mas vamos dar uma limpada aqui, que de repente até vai melhorar o brilho, vai melhorar as coisas aqui. Já sei que essa parte aqui é pra frente. Cuidado pra não quebrar o espelho, hein, gente? Essa parte aqui é aquela mesma, né, que tem nos outros projetores. Vamos tentar botar aqui uma posição que não fique, que você consiga entender qual é o lado, tá? Olha só. Reparem aqui no barulho, ó. Você não tá escutando barulho nenhum da minha unha passando aí, né? E agora aqui, ó. Tá vendo? Então, o que que significa? Significa que eu tô arranhando aqui, mas significa que esse lado aqui é o lado que vai ficar pra cá. Essa parte aqui, né? A parte da televisãozinha tem uma outra película aqui, gente. Olha isso. É muita coisa, realmente é totalmente diferente, ó. Tentem sempre colocar da mesma forma que vocês tiraram, tá, gente? Limpem e cuidado para não quebrar. Ó, aqui é o outro, tá vendo? Igual aquele. Aí, esse já é o contrário, esse já é pra frente e essa parte lisa, ó, que não tem nada, é pra trás. Sempre falo que é uma televisãozinha, tá? Vamos colocar aqui, ó, certinho no lugar, igual tava antes. Ó, vamos ver aqui se vai descer certinho. Às vezes dá uma encalhadinha mesmo, mas foi, tá? Tá vendo a diferença? Ó, mais clarinho e mais escuro. Então, o mais clarinho é pra trás. É aqui pra frente, ó. Beleza. Ó, cuidado pra não quebrar nada, tá, gente? É com muita calma. Aqui tem uma ventoinha. Olha o tamanho dessa ventoinha que tem aqui. É igual de computador, gente. Isso é só pra refrescar aqui a parte do LED. Olha a diferença desse LED com dissipador de calor aqui separado. Porque vai que tua ventoinha queimou aí e você não sabe qual a especificação da ventoinha que você tem que comprar. Então tá aí, ó. É DC 12 volts, 0,25 amperes. Tá vendo aquele cabo que eu não conseguia tirar? É da ventoinha aqui atrás, tava escrito fan.
Então você tira ele e coloca de novo para ver se volta a tua ventoinha a ligar. Então eu vou tirar aqui para ver se eu consigo tirar esse LED. Eu fui tirando parafuso de tudo quanto é lugar que eu achei, tá, gente? Ó, essa parte aqui do lado tem 2 parafusos aqui, ó. E aí eu tirei ele. Agora eu vou levantar aqui, ó, esse ladinho aqui para ir soltando também. Na hora que vocês tirarem todos os parafusos daqui, para poder você começar a soltar essas partes laterais aqui, aqui embaixo vai ter um parafuso que ele fica bem escondido lá embaixo. Se você não tirar esse parafuso, você não vai conseguir tirar essas partes aqui. Você não vai conseguir soltar isso aqui, tá? Porque ele fica bem escondido aqui embaixo. Então, para tirar ele, o que eu fiz? Eu puxei isso aqui bem pra frente, soltei aqui, né? Desencaixei aqui, soltei botei bem pra frente, quase quebrando, mas praticamente assim, ó. Aí o parafuso ficou meio pra fora, aí eu consegui soltar ele. Tirei aqui todos os parafusos que tinha aqui embaixo, todos, tá? Porque senão não sai essa placa aqui, ó. Vamos levantar ela aqui. Agora ela vai sair porque não tem nada grudada nela, gente. Realmente é difícil isso aqui. Esse aqui realmente é brabo, tá? Pra você poder desmontar esse projetor. Eu achei muito diferente de desmontar o projetor HY300 e HY320, tá? Muito chatinho. É a parte do LED. Olha a diferença do LED, gente. Eu acho que é um sensor de temperatura, tá? Porque eu acho que se ele estiver muito quente, ele deve desligar alguma coisa, porque ele tá aqui, ó, conectado na plaquinha, tá vendo? É um sensor, igual de ar-condicionado, né? Aí aqui, aquele mesmo bujãozinho que tinha no HY300, tem aqui, ó. Esse aqui é a parte do LED lá, tá? Então, ele tá passando aqui por baixo, ó, tá? Aqui, ó, tem um caminhozinho aqui. Eita, minha mão tá pegando aqui na lente do projetor. Então, ó, eu vou soltando aqui, tipo um caminhozinho. E aqui, por mais que eu tava tentando levantar, eu não conseguia, porque não tinha espaço para levantar aqui, porque o cabo tava passando lá por baixo. Então, nem precisava eu ter desmontado tudo isso aqui para poder tirar o LED, entendeu? Era só eu desencaixar o LED lá e vim soltando ele. Reparem que esse fio vermelho, ele tá passando por debaixo do LED, tá? E na hora que eu vou montar, eu vou botar ele por cima, o que tá errado. Então, vocês coloquem da forma que vocês estão vendo aí. Olha aqui, ó, HY300 e HY320, que são os mesmos LEDs. O bojãozinho, ele tá aqui dentro, tá bem protegido aqui com um negócio de silicone aqui, ó, tampadinho aqui. E dá pra ver que ele é bem comprido, né? O LED, ó, é bem maior. Tá mais parecido com esse aqui. Olha aí, gente. Realmente é mais parecido com o que a gente cortou pra poder colocar aqui, ó. Tá? Bem legal. Então, significa que quando queimar esse, de repente, a gente pode adaptar com um desse, ó. A especificação aí do LED, pra vocês olharem um pouco maior. Mas beleza, já viram aí como é que é o LED, né? E é o mesmo formato aqui também, ó, de conexão, ó, que é um de um lado e o outro do outro. Então, eu poderia colocar aqui, ó, de boa, que caberia aqui, ó. A furação aqui dos LEDs é que vai estar diferente aqui, né, gente? Porque aqui, ó, os parafusos onde é que tá do LED, né? E olha aí, ó, vai ficar um pouco mais abaixo, não sei. Olha isso, gente, a diferença disso aqui, ó, para resfriar, para não esquentar, não deixar esquentar muito, né, o projetor, né? E olha aí, que interessante, parece até de geladeira. Aqui. Vamos ver. 80 graus. Esse aqui fala que é 90 graus. Bom, então vamos botar aqui de volta. Colocamos aí, ó. Também por isso que eu não consegui tirar, porque aqui, ó, tava muito apertadinho. Então, para eu poder tirar aqui, ó, não ia sair, porque é o tamanhozinho do fio. Então, realmente, nossa, é bem trabalhoso. Mas olha aqui, ó, capacitores, tá?
Então, se esses capacitores estiver estufado e o teu não tá ligando, você troca esses capacitores aí, ó, tá? Só para vocês verem aí. Deixa eu puxar no zoom aqui para você ver a especificação aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. 34 volts, ponto 2, 7 amperes. Nossa, 7 amperes, grande, né? Bastante. Aí aqui, ó, só para vocês verem a placa aí direitinho. Vê se a minha placa tá igual a tua. Porque a minha placa, antes de eu abrir, tava funcionando, né? Então, vocês dão uma conferida aí, tá? Porque, assim, você vê como é que tá o seu. Os capacitores, se não tiver estufado em cima, às vezes tá estufado embaixo, tá? Ele fica igual um vulcãozinho pra cima. Então, você dá uma olhada aí, tá bom? E às vezes ele não pode estar estufado, mas ele tá ruim do meu jeito. Vê aí a especificação aí, ó. Que de repente o seu estourou, você não tá conseguindo ver. Então dá uma olhada aí na minha placa pra você ver como é que tá. E quando tá superaquecendo também, gente, fica mancha de amarelado, sabe? Meio escura na placa, como se tivesse esquentando demais, entendeu? Olha aqui o dissipador de calor aqui também, bem bacana, né? Bom, tá aí, vocês já viram como é a fonte, né, do projetor aí, ó. Legal, né? Eu não vou mexer na lente, porque a lente vocês já estão vendo aqui o tamanho que ela é, né? Que é enorme. Então, pra que eu vou tirar ela daqui? Não tem necessidade, entendeu? Se caso vocês precisarem que eu tire a lente, aí vocês me dizem aí nos comentários que eu tiro. Mas, fora isso, não precisa não, tá? A outra ventoinha é aqui, ó, tá vendo? Só que é diferente. Essa já é mais parecida com a do projetor, né? HY300, ó, DC 12 volts, 0,2 amperes, tá vendo? E é outra ventoinha. É bem ventilado, né, o projetor. Aí, no caso, se você quisesse trocar essa ventoinha, se ela não estivesse funcionando, você ia tirar os parafusos que tem aqui, ó, pra poder trocar ela. Tá vendo? Tá vendo? Tem parafuso aqui. Aí você olha que pode ter um aqui embaixo, pra você poder tirar a ventoinha daqui. Mas aí tu limpa, vê se não tá cheio de poeira aqui dentro, a ventoinha, tá? Dá uma limpada, que vai que entrou poeira aí, entendeu? Gente, acho que a gente já viu tudo aqui, né? Agora tá na hora de montar, né? Se vocês quiserem trocar a placa, gente, também é só comprar outra placa, ó. Vamos supor, se essa placa queimou, você vai tirar esse cabo aqui e vai comprar outra, entendeu? Se vender separado. Vai que é a fonte que queimou aqui, por isso que não tá ligando o seu projetor. Então aqui a gente coloca o cabo de volta no lugar, ó. Esse aqui. Vamos colocar o LED de volta no lugar. Ó, ele vai encaixando aqui certinho. Pronto, ó, foi. Já fica até meio que marcadinho, então não tem nem como a gente errar aqui, ó, pra ir colocando. É igual um joguinho. Aí aqui passa por aqui também, por esse ladinho aqui. E aqui a gente liga o LED aqui do lado, ó. No lugarzinho aqui, ó. Pronto. Se caso você tá apertando ali para ajustar a imagem, foco automático, e ele não estiver indo, você tira esse cabo aqui, ó, que é o cabo colorido aqui, ó, que esse aqui é o cabo do motor, tá? E esse motorzinho é um DC 5 volts, eu vou puxar aqui só para você ver aqui, ó, tá? Então, esse motor é o mesmo motorzinho que a gente compra para colocar nas câmeras, entendeu? Nas câmeras de segurança, ó. Então, ele é encaixado aqui nessa engrenagem, que é onde faz girar, né? Quando a gente começa a apertar ele. Então, se ele não funcionar, se ele tiver travado, qualquer coisa do tipo, aí você pode tentar dar uma giradinha aqui com a mão, né? Aqui na lente, para ver se ele destrava. Ou também, se for problema, você pode trocar, entendeu? Trocar esse motorzinho. Esse motorzinho custa uns 15 reais. Nossa, já soltou tudo aqui os negócios, eu vou ter que soldar tudo de volta no lugar. Mas olha aí. Vamos encaixar aqui. Olha, vocês não se baseiam por mim por negócio de parafuso não, tá? Porque vai ter muito lugar que eu não vou colocar parafuso, porque eu nem lembro de onde foi que saiu. Entendeu? Porque era muito parafuso.
Então, aqui eu não sei se encaixou legal. É a lente, tá? Tipo assim, do sensor, quando você tá apontando pro controle remoto. Você dá uma limpada aqui, que pode ser que isso aqui tá cheio de poeira, por isso que não tá funcionando o negócio aí do controle remoto, tá? Você também pode tirar o cabinho e colocar de novo. Vocês já aproveitam, já limpa aqui a lente do seu projetor. E vocês vão colocando os parafusos de acordo com o que vocês tiraram, tá? Porque eu não vou colocar parafuso nenhum, porque toda vez eu vou ficar abrindo, vou ficar tirando, então não vou colocar parafuso. Agora eu vou colocar a televisãozinha aqui no lugar, igualzinho a gente tirou. O alto-falante, ele é colocado aqui, ó, nessa posição. Vocês vão colocar os parafusos aí de volta também. A ventoinha, ela fica virada pra cá, porque ela tá resfriando o LED aqui, né? Mas olha o tamanho da lente do projetor HY300 e o HY320. E olha o tamanho da lente dele, gente. É totalmente desproporcional, né? Esse lado que é o mais forte, né? Mais nítido, é pra frente. E esse aqui que eu acho que é meio embaçado, eu vou colocar pra cá, ó. Então, vamos colocar aqui na trilhazinha dele. A tela de LCD de volta no lugar. Vamos ver aí como é que vai ficar certinho. Se acontecer de soltar esses cabos aqui que eu falei que é do Wi-Fi e Bluetooth, aí vocês vão colocar um pouquinho de solda, tá? Na plaquinha de onde soltou, ó. Ou às vezes nem precisa colocar, se não for preciso. Aqui eu vou tentar colocar um pouquinho aqui de solda aqui, pra ver se fica melhor. E esse aqui, que é o pequeno, ele fica do lado de cá. Então, aqui a gente dá um pontinho de solda pra ele ficar aí. E esse aqui, que é o longo, ele fica do lado de cá. Então, tem que ter cuidado, porque às vezes tem essa ponta aqui, ó, tá vendo? Que isso aqui não vai pegar solda mesmo, tá? Que esse aqui é uma parte marrom, ela não vai pegar. Então, tem que ser na parte que tem solda, realmente. Então, eu vou até virar aqui pra ver se vai ficar ali, ó. Vamos ver aí. Soltar aqui, tem que ter cuidado pra não soltar, tá? Então, beleza. Aqui a gente pode encaixar aqui, ó, porque encaixa aqui dentro. É tipo um joguinho, tá, gente? Isso aqui. Ó, e não deixa ficar essas coisas na frente, não. Ó. É encaixe, tá? Eu vou pegar essa parte aqui e vou encaixar aqui também, ó. É tipo um joguinho, você vai encaixando de volta no lugar. Ó, tá vendo? Encaixou aí, ó, cabos de novo, né? Sempre lembrem de puxar os fios aqui, que a gente não pode esquecer nenhum lá embaixo, né? Vou botar esse aqui pra cá, esse aqui sai pra cá. E vai encaixando aí tudo bonitinho. E a gente tenta encaixar essas partes aqui, ó, ali embaixo. Então, o que que eu faço? Eu abaixo aqui, ó, pra poder ver se vai encaixando aí certinho, ó, tá? Porque aqui eu teria que colocar os parafusos direitinho pra poder ela descer, né? Mas como eu não botei parafuso nenhum, pegar o cabo flat aqui, levanta essa parte aqui, ó, pra cima, e aí você encaixa ele direitinho aqui, ó, na posição certinha, não tem erro, ó, encaixou, aí você desce aqui, ó, que isso aqui é pra travar, porque senão corre o risco de ele soltar depois. Conecta ela aqui de volta, que é da ventoinha, né, igual tava antes, conecta direitinho. Essa parte aqui é aqui grandona, ó, então não tem erro também. Eu vou colocar aqui, ó, pronto. Como já tá tudo manchadinho em cima, então é mais fácil pra gente. Esse aqui, ó, tá vendo? Pretinho aqui, esse é aqui, ó, em ir, tá vendo? Esse aqui, ó, pronto. Essa daqui
vem pra cá. Acho que mesmo que vocês tentassem conectar errado, eu acho que não ia dar não, tá, gente? Porque tem cada um seu cantinho aqui. As fitas vocês também coloquem de volta no lugar, tá, gente? Eu só vou colocar essa fita aqui porque é para não ficar puxando esse cabo aqui para ele não soltar. Vamos dar uma olhada aqui nessa plaquinha pra gente ver como é que ela é. Só tirar os 2 parafusos que tem e olha aqui, ó, como é que é a placa para você poder mexer no botão, né, de mais, de menos, aqui ó, botão power, tá? Vou dar um zoom aqui, pronto, e assim vocês conseguem ver, olha só, que interessante, né? Olha aí, muito bem feito, né, gente? Ó, VCC, LED, GND, ó, botão power, ESC, e tá tudo escrito em volta aí, o que cada botão representa. Se um desses botões ficar ruim, não estiver funcionando, a gente pode trocar esse botão, tá? E colocar um outro, tá? É super simples de fazer isso, não é chatinho não. Aí aqui são os negócios, né? De repente seu botão aqui não tá funcionando, você vê se tá tudo encaixadinho aqui no lugar, só tirar e colocar de novo. Agora a gente pega aqui a tampa, ó, coloca assim, nessa posição aqui. Eu nem sei se era desse lado mesmo, mas se não for, depois vocês botem do lado certo, se não for, tá, gente? Aqui, vocês encaixem tudo direitinho. Esqueci de colocar essa tampinha aqui, que era de cima da tela de LCD, que era com os parafusos. Vocês vão colocar assim, colocar o parafuso. Isso aqui vai aqui. O filtro, que é anti-poeira, né? Já tá aí e aparentemente tá tudo certo. Agora vamos ligar para ver se ele tá funcionando, né, gente? Que não adianta nada ter desmontado e o negócio não voltar a funcionar, né? Projetor de volta aqui no lugar, tá? Reparem que aqui, como eu não coloquei parafuso, ficou saindo aqui. Depois eu coloco o parafuso para não ficar vazando essa luz aqui embaixo. E aí tá aí ligado, tá? Olha aí. Vamos ajustar aqui a imagem pra gente ver, ó, foco aí tá perfeito, normal. Eu achei que a imagem tá mais nítida, tá, gente? Porque já tenho 2 meses com esse projetor, então, o que acontece? A poeira vai entrando ali, querendo ou não, vai ficando ruim, né? Então, vou botar aqui, tá de dia, tá? E olha aí, tá perfeito, tá? Eu achei que melhorou um pouco mais. É claro que tá de dia, então não fica uma imagem tão nítida assim, né? Mas melhorou pra caramba, porque tava meio empoeirado isso. Ó, tá aí. Deixa eu pular aqui um pouquinho, só pra vocês verem aí como é que tá? Às vezes tá sem brilho o projetor, tá com a tela fosca aí, você ajustem lá. Já ensinei vocês também a mexerem lá nas configurações do projetor, né, gente? Porque lá você pode mudar o brilho, mudar a cor, mudar tudo, entendeu? Aí, ó, tá vendo? Tá ótimo. Tudo ok, gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido abrir o seu projetor Betdown AC1041. Me diz aí nos comentários o que aconteceu com o seu, se o seu parou, se você conseguiu arrumar, porque aqui ninguém é profissional. Aqui é um ajudando o outro, tá? E desmontem o seu com muita calma, com muita paciência, se for fazer isso, tá? Porque ele é chatinho. Então é isso, deixe um joinha, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!